Que você esteja bem e em paz. Te convido à leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 53, leremos o verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A história da humanidade registra uma infinidade de números de casos de pessoas que foram desprezadas. Talvez cada um de nós, em algum momento da vida, tenha sido desprezado. Algumas pessoas, ao nascerem, elas já são desprezadas. São entregues a orfanatos, entregues à adoção. E isso pode, talvez, criar até um certo trauma, um sentimento de rejeição que talvez acompanhe essa pessoa a vida inteira. E talvez ela sinta durante o tempo de sua vida, durante o período de sua vida, talvez ela se sinta sempre rejeitada. Algumas pessoas são rejeitadas na adolescência, na juventude ou na fase adulta. Alguns são rejeitados pela esposa, ou rejeitados pelo marido, ou rejeitados por amigos, pelos pais, rejeitados pelos seus patrões nas suas empresas. Inúmeras vezes isso acontece. E até mesmo na fase mais sensível da vida, talvez a parte quando a pessoa está naquela fase do envelhecimento, um idoso, uma idosa, muitas vezes são rejeitados também. Rejeitados pelos filhos, a quem se dedicaram tanto ao longo da vida, se dedicaram aos netos e agora são rejeitados pelos netos, e até mesmo bisnetos em alguns casos. E pessoas com longevidade acabam sendo rejeitadas também, colocadas em asilos, em casas de repouso, ou simplesmente abandonadas nos seus lares. O sentimento de rejeição, ele sempre esteve presente na vida humana. Talvez por isso, o Senhor Jesus, quando se esvaziou da glória de ser Deus e, por obediência, se fez um de nós, talvez por isso ele tenha vindo de forma a ser desprezado, a ser alguém que os homens virassem o rosto para ele. Esse versículo que nós lemos é do profeta Isaías, que é considerado o maior profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais fez profecias a respeito de Cristo. E esse capítulo 53, totalmente dedicado a Cristo, no verso 3, fala claramente sobre a rejeição que o Senhor Jesus sofreu. No caso do tempo que foi escrita a profecia, que Jesus sofreria. Nos nossos dias, Jesus já sofreu. E nós vemos aqui como é descrito no verso 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Por mais que nós tenhamos sido rejeitados por alguém, talvez pelos pais, talvez pelos nossos cônjuges, talvez pelos nossos filhos ou nossos amigos, por mais que tenhamos sido rejeitados na vida, muitas vezes por pessoas a quem amamos ou pessoas a quem nos dedicamos muito, nem se compara
uma rejeição que Cristo sofreu. Porque aqui diz que ele era o mais rejeitado entre os homens. Ninguém foi tão rejeitado quanto ele. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ninguém padeceu tanto como Cristo, o Deus que se fez um de nós. Aquele ser que se esvaziou de divindade e se encheu de humanidade para se fazer igual a nós, para salvar seu povo. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E esta palavra aqui está na primeira pessoa, né? Nós não fizemos caso dele, todos nós. Em algum momento da vida, nós mesmos rejeitamos a Cristo. E mesmo que nós tenhamos sido rejeitados por alguém, nós, com relação a Cristo, nós não nos colocamos no lugar dele, que sofreu uma rejeição que ele não precisaria sofrer, porque nós somos pecadores e rejeitamos e somos rejeitados porque estamos num mundo de pecadores. Mas ele é santo, nele não havia pecado nenhum, nunca houve. E mesmo assim foi rejeitado durante o seu ministério terreno e é rejeitado até hoje pela grande maioria das pessoas. E até mesmo aqueles que abraçam a fé e se submetem a ele, um dia no passado o rejeitaram. Viveram como se ele simplesmente não existisse. Viveram para seus próprios pensamentos e suas próprias vontades, conforme o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ao contrário, temos um sumo sacerdote que nos compreende, porque sofreu tudo o que seria possível nós sofrermos na nossa vida. Ele sofreu muito mais. No caso da rejeição, ele foi o mais rejeitado de todos, para justamente alcançar aqueles que foram rejeitados por homens e que possam entender que não precisam carregar um sentimento de rejeição a vida inteira, porque Cristo sofreu a maior das rejeições para nos resgatar, para resgatar alguém que tenha sido rejeitado pelos pais, pelos cônjuges, ou pelo cônjuge, por amigos, ou por filhos, ou por pessoas a quem amamos. Então esse sumo sacerdote, este Deus que se fez um de nós, ele sofreu todo tipo de rejeição, muito mais do que qualquer ser humano possa sofrer, justamente para conhecer de perto a dor do ser humano e alcançar o seu povo. Se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Não havia lugar para ele na hospedaria. Ele foi rejeitado na hospedaria, quando a sua mãe estava em gestação, ele estava para nascer. Lucas 2,7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela época não haviam hospitais públicos, e ela precisava de um lugar para dar à luz, e a hospedaria o rejeitou. É difícil até imaginarmos alguém rejeitar uma mulher que está a ponto de dar à luz, rejeitar um espaço, um quartinho, um sofá, Ela foi rejeitada. Ele foi rejeitado ao nascer. Cristo já foi rejeitado ao nascer.
E sua mãe teve que colocá-lo numa manjedoura. Uma manjedoura é uma espécie de recipiente onde se coloca comida para animais. E ele foi colocado ali. Ela o enfaixou, ela cuidou dele ali e o colocou ele numa manjedoura. Na hospedaria não havia lugar para ele. Talvez o dono da hospedaria não quisesse recebê-lo, apenas não quisesse recebê-lo. Ou talvez já existiam muitos hóspedes naquela hospedaria. Se você olhar com sinceridade para o seu coração é um lugar onde tem muitos hóspedes, onde já não é possível hospedar Cristo? Ou talvez o seu coração ainda tenha espaço, mas você não se sente bem, você não se sente confortável em hospedar Cristo no seu coração. Porque talvez a presença de Cristo venha inibir algumas práticas, alguns conceitos, alguns pensamentos que no fundo você gosta de alimentar. Então talvez deliberadamente você rejeite hospedar Cristo no seu coração. Talvez na sua vida Cristo ainda está sendo rejeitado, como ele foi no seu ministério terreno. Como Isaías disse que ele seria o mais rejeitado entre todos os homens, porque ninguém foi tão rejeitado quanto Cristo. Praticamente a população mundial de todas as eras, um número que é incalculável. Nós não sabemos quantas pessoas já existiram no mundo. E nós não sabemos quantas pessoas ainda existirão. Mas nós sabemos que a grande maioria dessas pessoas passarão pela vida e rejeitarão a Cristo. Rejeitarão da hospedagem a Cristo no seu coração. E podemos afirmar isso porque o próprio Cristo, o Deus que se fez um de nós, ele nos explicou que é largo o caminho que conduz à perdição e muitos se perdem por ele. E o caminho da salvação é um caminho estreito e poucos acertam por ele. Então essa diferenciação, essa separação que Cristo faz entre muitos e poucos, nos deixa claro que a maioria das pessoas passarão pela vida, ou já passaram, ou estão passando, ou ainda virão a passar, pessoas que nem nasceram ainda talvez, passarão pela vida e rejeitarão a Cristo. Por isso ele é o mais rejeitado entre os homens. Ninguém sofreu ou sofre tanta rejeição como Cristo. Mas ele se submeteu a passar por estas rejeições por amor ao seu povo, para nos tirar das trevas e nos transportar para a luz, para o reino do Filho, do amor de Deus, que é Ele mesmo. Será que se nós olharmos com total transparência e com total sinceridade ao nosso coração, nós vamos identificar que existem muitos hóspedes no nosso coração e não há lugar para Cristo? Ou que talvez ainda exista lugar no nosso coração, mas nós achamos Cristo legal, achamos o ensinamento dele admirável, mas na verdade nós não queremos um envolvimento mais próximo, tão íntimo, a ponto de abrigá-lo em nossos corações. Porque talvez nós tenhamos outras pretensões, ou outras conveniências, ou outras intenções, e que a presença de Cristo em nós possa prejudicar os nossos desejos, anseios ou projetos. Ele foi mais rejeitado entre os homens, e até mesmo na hospedaria, quando ele foi nascer, quando ele foi vir ao mundo, nascer no seu ministério terreno, nascer de mulher, não havia lugar para ele. Também
não havia lugar para ele entre o seu povo. Se nós olharmos lá, uma passagem bastante conhecida em João, capítulo 1, verso 11, nós vemos aqui claramente, olha que declaração claríssima: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O seu próprio povo não o recebeu, o seu próprio povo o rejeitou. Não havia lugar para ele entre o seu povo. Talvez na sua vida, entre os seus amigos, entre o seu povo particular, entre aquelas pessoas que fazem parte aí do seu universo de convivência, no seu universo social, na sua vida social, talvez não haja lugar para ele. Talvez, se você quiser dar um lugar para ele, os seus amigos vão te rejeitar. Talvez você não será popular entre os seus amigos, porque este seu povo particular talvez o rejeite. Talvez rejeite você caso você o aceite. Caso você o hospede, talvez o seu povo te rejeite. Talvez a tua família te rejeite. Talvez os teus amigos te rejeitem. O seu grupo social, os seus relacionamentos interpessoais serão comprometidos. Você não será uma pessoa popular. Talvez você seja até uma pessoa mal vista pelos seus amigos. Talvez você seja considerado intolerante, legalista, fanático, religioso, ou qualquer outro adjetivo negativo que atribuem a quem hospeda Cristo. Mas ele mesmo disse, quando ele esteve aqui, o mais rejeitado entre os homens, quando ele esteve aqui, ele disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, marido ou mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Então, se você priorizar o seu grupo social, os seus amigos, o seu povo particular, se você priorizar essas pessoas em detrimento a Cristo e você não quiser hospedá-lo, porque o seu povo particular o rejeita e rejeitará você também, o resultado, segundo o próprio Cristo, é que você é uma pessoa que não é digna dele. Você é um homem que não é digno dele. Você é uma mulher que não é digno dele. E você passará por este mundo, por este caminho largo, formado por pessoas que o rejeitam e que conduz à perdição. E que Jesus diz que muitos erram por este caminho, erram por fazer essa escolha. Ele é, de fato, o mais rejeitado entre os homens, mas ele é o único que nos conduz a Deus e à vida eterna. O único que nos livra do inferno, com o seu sangue remidor. A religião também, muitas vezes, tem o nome de Cristo, às vezes. Tem o nome de Deus Pai. Mas muitas vezes rejeita. O Senhor Jesus, o mais rejeitado entre os homens, ele foi rejeitado na sinagoga dos judeus. Nós vemos aqui Evangelho de Lucas, mais uma vez, capítulo 4, a partir do verso 16. Lucas 4, 16. Perdão, Lucas 4, 16. Vamos lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o sol se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Qual é a sua condição? Você é um daqueles que está maravilhado com a graça que sai dos lábios de Cristo, da sua palavra, como vemos aqui no verso 22? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Ou você é daqueles que rejeitam, como esses homens os rejeitaram dentro da sinagoga, no verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Você é o que se maravilha com a graça, ou é o que rejeita e quer precipitá-lo para baixo da sua vida? Ou ainda, você é o que se maravilha com as palavras que saem do seu lábio, e mesmo assim, como aqueles homens fizeram, quer rejeitá-lo e precipitá-lo para fora do seu coração? Não há lugar na sua vida para ele. Bom, também entre os que o deveriam permanecer vivos, não havia lugar para ele. Os homens decidiram que não havia lugar para ele entre os viventes. Ele deveria morrer. Ele foi rejeitado. A vida, o respirar, o coração bater, as veias pulsarem, foi rejeitada pelos homens. Cristo não tinha mais direito a viver como homem, como um ser humano. Ele foi rejeitado, a vida dele foi rejeitada. Como nós vemos aqui mesmo em Lucas, capítulo 23, no verso 18. Todo mundo conhece essa passagem, né? Todo mundo conhece a história. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu-lhe ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal lhe fez? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados, e o seu clamor então prevaleceu. Ele foi a vida daquele que se fez um de nós, daquele que um dia se esvaziou da glória de ser Deus, para se tornar um de nós, em obediência, um homem.
para vir salvar o seu povo, para viver entre nós. A vida dele foi rejeitada. Não queriam mais que o coração dele batesse, não queria mais que o pulmão dele se enchesse de ar, não queria mais que as veias pulsassem, porque não queriam ele entre os vivos, o mais rejeitado entre os homens. Jesus continua incomodando, porque ele veio salvar o seu povo e condenar os réprobos. Quando temos contato com o Evangelho, estamos tendo contato com salvação e condenação. E muito embora na cruz ele tenha dado uma palavra de perdão, ele pediu ao Pai que perdoassem aquelas pessoas, ainda assim nós sabemos que o caminho da perdição continua largo, e são muitos os que erram por ele. E Cristo é o mais rejeitado entre os homens. Um número incontável de homens e mulheres o rejeitaram, o rejeitam e o vão rejeitar no futuro. O mais rejeitado entre os homens. Ainda assim, ele veio salvar o seu povo. E vimos que ele foi rejeitado na hospedaria, ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pela sinagoga dos judeus, ele foi rejeitado pelos vivos, pessoas que não queriam que ele estivesse vivo no seu tempo contemporâneo, que ele estivesse vivo junto com eles. E ele também, por mais que nos choque, foi rejeitado por algumas igrejas que ainda mantém o seu nome. Quando lemos Apocalipse capítulo 3, verso 20, nós vemos que em algumas igrejas ele está do lado de fora. Essa passagem aqui não está se referindo a incrédulos. Jesus não está batendo na porta do coração de incrédulos para a conversão, não isso. Ele está batendo na porta de igrejas suas, igrejas que mantêm o seu nome, mas que o rejeitam os seus mandamentos. Igrejas que querem viver segundo seus próprios padrões, segundo as suas próprias doutrinas, segundo suas próprias visões e revelações, e não as de Cristo. Então em Apocalipse 3:20 nós vemos que ele está do lado de fora dessas igrejas. Eis que estou à porta e bato. Esta palavra é para a igreja. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na porta da igreja infiel. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo ou ouvindo este áudio, que será postado em redes sociais, talvez você faça parte de uma igreja que tem o nome de Cristo, mas que não é fiel aos seus mandamentos. Talvez você escute ele batendo na porta desta igreja, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele está à porta da igreja, se alguém que está nesse interior dessa igreja ouvir a sua voz e abrir a porta, mesmo que seja uma pessoa, ele entrará na casa desta pessoa e ceará com ela e ela com ele. O cear para o judeu era algo bastante íntimo, né? Então, talvez você esteja numa igreja falsa, que tem o nome de Cristo, que professa crer em Cristo, mas não vive seus mandamentos, não vive seu amor. Talvez uma igreja que tenha uma liturgia profana, talvez uma igreja que tenha adivinhos, talvez uma igreja que cante músicas voltadas para o homem apenas, e não para Deus. Eu não sei. Mas quem sabe você ouça ele batendo na porta dessa igreja. Então o que nós vemos aqui é que ele de fato foi o mais rejeitado entre os homens.
E por mais que nós tenhamos sofrido rejeição na vida, e a rejeição dói, e dói muito, e deixa marcas profundas. Por mais que nós tenhamos sido rejeitados na vida, nem se compara com aquele que é o mais rejeitado entre os homens. Em todas as eras, e por muitas pessoas, e por muitas maneiras. Mas ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que apesar de tanta rejeição, ele nos diz aqui em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apesar de tanta rejeição, ele, por sua imensa misericórdia, ainda diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Crer não é só apenas crer que ele existe. As pessoas que gritavam crucifica-o, criam que ele existia. Crer nele é confiar a tal ponto de entregar a sua vida para carregar a cruz e segui-lo por onde quer que ele for. Mesmo que ele não te abençoe, mesmo que ele não satisfaça os desejos do seu coração, ainda assim você quer segui-lo. Isso é crer nele, é confiar a ponto de se submeter totalmente a Cristo e a sua palavra. Talvez você tenha sido rejeitado. Ele é o mais rejeitado entre os homens. Mas o que fazer? Rejeitá-lo ou nos submetermos ao Deus que se fez um de nós, que vem vencendo e para vencer, que com o sopro da sua boca destruirá o anticristo, e na sua coxa vem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rejeitá-lo ou submeter-se a ele? Pense nisso, e que Deus abençoe a sua vida.